Você já teve a sensação de lembrar claramente de algo, mas depois descobrir que aquilo nunca aconteceu daquela forma? E se eu te dissesse que o problema talvez não esteja na sua mente, mas na própria realidade? Hoje, vamos entrar em um território fascinante e um pouco assustador. Vamos falar sobre como a computação quântica, essa tecnologia silenciosa e revolucionária, pode não apenas mudar nossas máquinas, mas talvez esteja alterando a própria estrutura da nossa realidade. A computação quântica é uma das inovações mais fascinantes e promissoras da atualidade. Com um potencial gigantesco para transformar diversos setores, ela pode mudar para sempre nossa forma de entender e interagir com o mundo. Mas você já parou para pensar como ela pode mudar a própria realidade? E o que isso significa para nossa compreensão do universo? A resposta pode ser mais surpreendente do que imaginamos. O impacto da computação quântica vai além de acelerar processos ou resolver problemas complexos. Ela pode, literalmente, alterar o tecido da realidade, o que nos leva a questionar tudo o que sabemos sobre a física, o tempo e até a própria memória. Ao introduzir conceitos como superposição, emaranhamento quântico e até mesmo a retrocausalidade, a computação quântica desafia tudo o que acreditávamos ser possível. Não estamos mais apenas falando de computadores mais rápidos. Estamos falando de transformações que podem reescrever as leis do universo. Em 2019, a Google fez história com seu processador Sycamore, um marco que demonstrou pela primeira vez a supremacia quântica, quando executou cálculos em 200 segundos que levariam 10 mil anos para um supercomputador clássico. Mas o verdadeiro salto veio em 2023, com a criação do chip Vilo, um processador quântico com 105 qubits que consegue resolver tarefas tão complexas que levariam 10 septilhões de anos para serem completadas por um supercomputador tradicional. Isso tudo em menos de 5 minutos. Esses avanços são empolgantes, mas também geram uma série de questões. Como essas mudanças impactarão nossas vidas diárias? O que acontece quando temos poder para manipular a própria estrutura da realidade, especialmente em um mundo digital cada vez mais vulnerável? Para responder a essas perguntas, precisamos entender alguns conceitos fundamentais da computação quântica. A superposição quântica é a base dessa revolução. Ao contrário dos computadores tradicionais, que operam em bits binários, 0 ou 1, os computadores quânticos operam com qubits, que podem representar 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso significa que, em vez de realizar uma tarefa de cada vez, os computadores quânticos podem realizar milhares de cálculos paralelos simultaneamente, permitindo uma velocidade e eficiência incomparáveis. Outro conceito essencial é o emaranhamento quântico. Quando dois ou mais qubits se entrelaçam, qualquer mudança em um afeta instantaneamente o outro, não importando a distância entre eles. Esse fenômeno cria um sistema de comunicação que é, praticamente, instantâneo e seguro, o que abre possibilidades infinitas para a segurança da informação no futuro. Mas o impacto vai além disso. Ele pode até mesmo alterar a forma como percebemos o tempo e o espaço. E o que dizer do efeito do observador? Este é um dos fenômenos mais fascinantes da física quântica. Em experimentos como o da dupla fenda, partículas como elétrons se comportam como ondas quando não estão sendo observadas, mas ao serem monitoradas, elas se comportam como partículas individuais. Isso significa que a própria ação de observar pode alterar o comportamento de uma partícula. Imagina o que isso poderia significar em termos de manipular a realidade, ou até mesmo a história. Além disso, cientistas estão começando a explorar a ideia de que o próprio espaço-tempo pode ser influenciado por cálculos quânticos. Alguns teóricos acreditam que, ao entender a computação quântica, poderemos começar a ler e manipular a estrutura do universo, como se fosse um código quântico. Isso abre portas para uma nova forma de pensar sobre a gravidade, a matéria e o próprio conceito de tempo. Antes de continuar, se você está achando esse conteúdo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário compartilhando suas ideias sobre a computação quântica e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Vamos juntos explorar esses conceitos incríveis e aprofundar o nosso entendimento sobre o universo. O grande questionamento que surge é: se a computação quântica pode realmente alterar a realidade, até onde podemos chegar? O impacto dessa tecnologia não é apenas científico, ele é filosófico e até mesmo existencial. Se podemos manipular o tempo e o espaço, estamos nos aproximando da ideia de que a realidade é maleável, e isso muda completamente nossa percepção do que é possível. Mas com todo esse poder, surgem desafios éticos profundos. O que acontece quando poucos têm acesso a tecnologias capazes de manipular a percepção da realidade? Precisamos garantir que a computação quântica seja usada de forma responsável, com regulação ética que assegure a transparência e a justiça.
Isso inclui proteger dados pessoais contra manipulação e impedir que essa tecnologia seja usada para fins destrutivos. Além disso, o impacto da computação quântica na nossa memória coletiva é algo que não podemos ignorar. Imagine um futuro onde as flutuações quânticas podem alterar o modo como as memórias são registradas ou até mesmo como a história é preservada. O efeito Mandela, onde grupos de pessoas se lembram de um evento de maneira diferente da realidade documentada, poderia ser explicado por essas mudanças na forma como as informações são armazenadas e processadas. A pergunta que fica é: como podemos controlar o uso dessa tecnologia de forma que ela beneficie toda a humanidade, sem comprometer nossa privacidade ou a estabilidade da nossa percepção da realidade? A resposta está em um compromisso ético global, com políticas claras sobre a utilização dessa tecnologia de forma transparente e segura. Enquanto isso, os cientistas continuam a explorar os limites da computação quântica, e a cada descoberta, surgem novas possibilidades. A viagem no tempo, a manipulação de dimensões e até mesmo o controle da própria matéria podem não ser tão distantes quanto imaginamos. Ao olharmos para o futuro, a computação quântica não é apenas uma ferramenta, é um portal para novas formas de entender e interagir com o universo. O que é ainda mais fascinante é que estamos apenas começando. A cada avanço, novas perguntas surgem, e as respostas que encontramos podem mudar para sempre a forma como percebemos o mundo. Estamos à beira de uma nova era, e a computação quântica é a chave para desbloquear tudo o que ainda está por vir. O verdadeiro desafio, porém, não é o que a computação quântica pode fazer, mas o que nós escolhemos fazer com ela. O futuro da computação quântica depende das decisões que tomamos hoje, e é nossa responsabilidade garantir que esse poder seja usado de forma que beneficie a todos, sem colocar em risco a própria essência da nossa realidade. Com tudo isso em mente, é claro que a computação quântica não é apenas uma revolução tecnológica, mas uma revolução filosófica. Ela nos força a repensar não apenas a maneira como vivemos, mas a maneira como entendemos o tempo, o espaço e até mesmo a memória. Estamos prestes a entrar em um novo capítulo da história humana, e é um capítulo que irá transformar tudo o que sabemos sobre a realidade. O que faremos com esse poder é a pergunta que determinará nosso futuro. O futuro da computação quântica é vasto e cheio de possibilidades, mas também carrega um grande desafio, o de usá-la com responsabilidade, para que ela seja uma ferramenta de benefício coletivo. Estamos no início dessa jornada, e o que encontraremos à medida que avançamos é algo que pode mudar tudo o que entendemos sobre o universo. A única coisa certa é que estamos à beira de um novo despertar, e isso nos faz perguntar: o que será possível quando finalmente dominarmos o código quântico da realidade?